O quão diferente você seria se tivesse nascido em outro lugar? Autoconhecimento é o suficiente? Onde entra o coletivo? Quais elementos formam quem você é? Saber quem você é definitivo? Sua essência é realmente imutável? O que mudaria a sua essência? Quais manifestações culturais atravessam a sua identidade? Você sabe quem é você? Quem é você? Bom dia, esse é o Sábado de Verão, um programa fruto de reflexões, discussões e devaneios que podem gerar mais reflexões, discussões e devaneios. E nessa temporada, subimos a temperatura em dose dupla. Então pega sua água de coco e seu filtro solar E vem curtir Salvador com a gente. Bom dia, pessoal! Mais um sábado de verão, mais uma nova temporada, segunda temporada do Sábado de Manhã e com a presença de Laís Paixão. Oi, gente, bom dia! Estamos aqui nessa temporada de verão em Salvador, no Lalá Casa de Arte, esse espaço maravilhoso. Pra quem não sabe, fica no Rio Vermelho, festa de Iemanjá. Que inclusive a festa foi ontem, pra quem tá aqui, estava aqui por Salvador, curtiu a festa de Iemanjá, que é uma das mais simbólicas desse período do verão em Salvador. E aí, a gente trouxe o tema de identidade, mas linkando com essa festa, eu queria já começar pensando que essa construção de identidade, em muitos lugares, a gente pensa como algo individual. Porém, ela tá extremamente ligada ao coletivo. Sim. As coisas que atravessam a gente, fora a nossa individualidade, ela também dita essa nossa construção pessoal. E festas, comportamentos, cidades, estações, se o sol bate, se não bate, tudo isso influencia nessa nossa identidade de visual, de entendimento social, de coletividade, de individualismo. Tudo isso contribui para essa nossa noção de identidade. E aí eu queria trazer nesse lugar, porque às vezes a gente negligencia muito esse coletivo. A gente acha que é só sobre a gente. Tudo é só sobre a gente, sobre o meu gosto. Eu gosto assim porque eu nasci assim. Sim. Quando tudo isso influencia as nossas referências, como a gente é aceito ou não. Então tudo isso vai influenciar. E como é que você acha isso, amiga? Eu penso que o indivíduo não existe isolado, né? O indivíduo se referencia através das relações, né? Somos indivíduos de relação. Então é muito difícil você criar aquilo num lugar isolado, por exemplo. O primeiro grupo que a gente tem como referência é a nossa família, né? E quando chega na adolescência, a gente vai se afastando para buscar novas referências, novas composições para sua identidade. Então é importante a gente ver que são grupos sempre, né? Primeira família, depois outros grupos, outras referências, mas ainda assim pessoas. Você não constrói assim do nada. Você não cria os seus pontos referenciais da sua cabeça. Isso é algo do mundo já, né? Que você vai se apropriando de coisas que fazem sentido também com você, com o que você aprendeu e com o que você vai construindo. E eu quero trazer uma coisa que a gente já falou em todos os episódios dessa temporada, que é processo. Sim, nossa. Esse processo de identidade, ele é demorado. Quando a gente tá na infância, como você falou, a nossa maior referência é a família. E aí, depois de uma idade, a gente vai pra escola, aí tem os amigos, e aí a gente pensa o que é mais legal para pertencer, né? Porque essa identidade é muito sobre pertencimento. Onde a gente quer pertencer. E aí a gente vai se adaptando e vai entendendo o que faz sentido pra gente, até onde a gente pode ir, com quem a gente se identifica mais. E aí vai pra escola, e aí os amigos, aí tem muita coisa da gente sentir também que a maior referência era a família e depois passa a ser os amigos. E aí a gente fica crianças mimadas, e aí fica questionando demais a família, e aí precisa negar a família em algum lugar para criar esse lugar mais individual, mas em algum momento também vai voltar para isso, porque a maior referência é a raiz de tudo lá. Então tudo isso é um processo que demora e que não acaba. Não chega um momento que você fala, pronto, agora Diego está pronto, eu sei quem eu sou, a partir de agora é só manutenção. Não, sempre vai mudar, a gente já falou sobre mudança aqui, sempre vai mudar e a gente vai precisar se reaprender, entender quem é a gente nesse outro momento, qual é essa nova identidade, que vai ser influenciada na cidade que a gente mora, se a gente se muda de carreira, muda de emprego, muda de rede de apoio, que a gente falou no último episódio, tudo isso vai mudar a gente e vai trazer uma nova identidade. É uma coisa muito interessante, porque às vezes os pais têm uma imagem daquela criança e quando chega no adolescente é um choque, né? Meu adolescente, quem é essa pessoa que tá aqui na minha frente, que eu não conheço, que tá aqui falando que nada que
que eu represento é bom, é legal. Sim. E isso é tão importante, gente. É um lugar dolorido também para os pais e para a família. Mas isso é tão importante porque é nesse momento que ele vai se distanciar um pouco, mas assim, na fase adulta a gente percebe que quando essa diferenciação está num lugar mais seguro, os laços são reconstruídos e são retomados também de uma outra forma, né? Então é importante ver novamente esse processo e ter paciência também com esse processo de identidade. Olhar para aquele sujeito que você está presente naquele processo e falar assim, tá, isso aqui faz parte de uma fase, isso vai passar também. E como é que a gente pode dar suporte, né, para aquele adolescente, para aquela criança que está saindo da fase da infância e passando para a pré-adolescência. E também, assim, eu acho que são fases, né? A adolescência, também tem ali aquele final, 18 anos, que hoje ainda também é considerada adolescência. E a fase adulta, que você busca também outras referências e a sua identidade continua sendo construída. Como você falou, não para nunca. Exatamente. E aí, pensando de forma um pouco mais coletiva, a gente vai se identificar com grupos sociais. E a gente vai aprendendo, na verdade, sobre grupos sociais. Porque às vezes na nossa família é muito restrita, todo mundo muito parecido, sei lá. E a gente se sente diferente de todo mundo e a gente vai procurar isso fora. E aí, só que pra gente se sentir bem, se sentir acolhido, se sentir válido, às vezes dentro de casa a gente não tem essas nossas referências necessárias que casam com a gente vai encontrar isso fora. E aí a gente vai procurar grupos que façam mais sentido. E aí eu penso em pessoas LGBTs que vão, tipo, até então, assim, até hoje, o maior número de pais e mães são casais heterossexuais. Então a sua maior referência é heterossexual. Fora toda a cultura disseminada, TV, toda a parte de comunicação é sobre isso. Então falta referências. Ou faltava, ainda falta, óbvio, mas faltava muito mais anteriormente. Então a gente vai buscar essas referências pra gente se identificar. A gente sempre se identifica a partir do outro. Não dá pra gente criar algo que é a gente do zero. Então a gente vai referenciar a partir do outro, do coletivo. E aí, se falta essa referência, falta muita coisa. A gente vai se sentir um peixe fora d'água, a gente vai se sentir errado. A gente vai se sentir como se a gente fosse o responsável por aquilo não acontecer. Deslocado. E aí a gente vai precisar conectar essas coisas, se conectar com essas coisas. Só que aí a gente vai esbarrar em muitas problemáticas, que são questões sociais. E existem questões sociais que nadam contra isso, que são os preconceitos e a restrição desse acesso de informação. Então vão ter comunidades que não vão ter essas referências, que vão precisar construir essa referência a partir de muito pouco. E aí se torna algo mais difícil ainda de lutar e se sentir ainda realocar nessa sociedade, né? E eu fico pensando também como algumas referências e construção de identidade é muito mais difícil. Por exemplo, pessoas negras são vistas como blocos, né? Sim. Então, se uma pessoa negra, ela vence, se uma pessoa negra tem acesso a algo, para a sociedade, todo mundo, todas as pessoas negras venceram. E não é assim, né? Às vezes eu percebo que, por exemplo, as pessoas estão em algum podcast, estão em algum vídeo e vão referenciar alguém. E aí, quando é uma pessoa negra, é tipo assim, como é o nome daquela pessoa que eu não lembro? E a pessoa, às vezes, passa batido. Mas quando são pessoas brancas, aquele nome fica muito mais forte, né? Novamente, as pessoas veem as pessoas negras como blocos e, às vezes, manifestações culturais dentro das pessoas, dentro do grupo, né? Preto, são difíceis de serem usadas e expressadas no social, porque pelo racismo, né? E, assim, apesar de pessoas negras experienciarem lugares muito parecidos em alguns aspectos, né? Como a vivência do racismo, como algumas coisas da cultura que são bem específicas de você crescer com uma vivência negra. Cada pessoa negra vai nascer em um lugar, né? Crescer em um lugar, ter referências. Não são todas as pessoas negras que gostam de todas as músicas iguais. Então, é importante você ver aquele indivíduo como aquele indivíduo. Exato. Né? E acho que a gente pode cair também num lugar que é muito comum a gente ver, que é confundir, inclusive, o fenótipo, né? Tipo, confundir mulheres negras todas como uma coisa só.
E aí, como se Margareth Menezes fosse igual a atrizes, ou Thaís Araújo, e aí confunde só porque tem o cabelo enrolado, tem a pele escura. E não representa a identidade de todo mundo, não quer né? dizer nada. Exatamente. E a gente fica sem essas referências, essa pluralidade de referências. Sim. E aí eu pensei também sobre esses rótulos contribuírem de alguma forma, assim, pra gente se identificar. Por exemplo, pessoas negras se identificarem como pessoas negras, só que ainda vai ser limitado. Então, quando a gente se identifica com algo, por exemplo, eu sou gay, só que nem todo gay é igual. Então, eu tenho esse limite, tipo, agora eu sou gay, eu entendo que eu sou gay, existe toda essa cultura, mas não necessariamente eu vou me identificar. E aí eu vou precisar construir ser gay, eu ser gay. Então aí eu vou precisar construir as minhas referências e provavelmente você vai encontrar no coletivo outras pessoas que pensam como você, que vivem como você, têm esses gostos parecidos dentro dessa comunidade também. Então o rótulo, ele é importante até certo ponto, mas ele vai se limitar. Vai chegar um momento que ele não vai ser suficiente, que a gente vai precisar ultrapassar ele e construir a nossa própria identidade nele. E as pessoas que são héteros geralmente sempre colocam um rótulo, pensam que todos os gays e todas as pessoas lésbicas são iguais, né? Tem aquele mesmo formato, os mesmos jargões. E às vezes a pessoa não é aquilo que você pensa, que você construiu, né? Baseado também em coisas da televisão, coisas estereotipadas também. Sim. E você vai imprimir aquilo em todas as pessoas, isso é muito restritivo, né? Eu lembro também quando Thaís Araújo, ela foi protagonista de uma novela. Sim. E gerou muito caos, né? Porque assim, ela estava sendo a primeira Helena negra de uma novela, ao mesmo tempo ela não representava, né, fenoticamente todas as pessoas negras, mas ainda assim era uma vitória, mas poxa, então a gente vai sempre lá e cá, né? Porque sim, ok, foi uma conquista, mas ainda assim é necessário para que outras pessoas com outras formas também ocupem esses espaços. No fundo é sobre pluralidade, né? Sim. Tipo, a identidade, ela sempre vai estar pautada no coletivo, ela sempre vai ser coletivizada em algum lugar, mas ela também vai ser sempre muito individual. Sim. Vai ser sobre a sua construção de referências, sobre onde você tá, quem você convive, os espaços que você ocupa para essa construção de fato fazer sentido para você, né? E aí eu queria trazer também, vou dar minha carteirada de arquiteto agora. Vai lá. Meu diploma. Exatamente. O quanto o espaço influencia nisso. E eu digo espaço, não só espaço físico, mas espaço social. Então, por exemplo, a gente é de Salvador, a gente vive em Salvador. Eu não nasci em Salvador, eu sou paulista de nascença, mas eu moro em Salvador desde os 5 anos de idade. Então toda a minha construção social foi em Salvador. Então eu sou soteropolitano em cultura. E aí, essa identificação, estar aqui, viver isso, é a construção da minha identidade, faz parte da minha identidade. E que vai mudar. Se eu tivesse vivido em São Paulo e estar lá até hoje, eu seria outra pessoa, com certeza eu seria outra pessoa. Porque a minha visão de mundo mudaria, minhas companhias iriam mudar, minhas amizades. O que eu vivo aqui seria muito diferente eu viver lá. Então tudo isso influencia, o espaço influencia e ele é rico nesse lugar. E Salvador, vamos puxar a sardinha, é um lugar especial de verdade, assim, sabe? Gente. A gente tá falando disso na semana de Iemanjá. Não é por acaso, é porque de fato a gente vê essas expressões culturais e principalmente como Salvador expõe essas expressões culturais, principalmente na rua, influencia diretamente na nossa ideia de coletivo, na nossa ideia de que rua é lugar de comunhão, que rua é de todos. Não, isso óbvio vai ser muito mais forte no verão, que é onde acontecem de fato essas festas, essas comemorações. Mas onde, de fato, a música vai dizer sobre o sagrado e o profano, sim, sobre essa vivência religiosa dessa cidade. E não só uma religiosidade católica, evangélica, mas de matriz africana. Tudo isso é muito forte nessa cidade. A cidade respira isso. E o quanto essa espacialidade influencia diretamente na nossa construção de identidade. O quanto isso vai dizer quem a gente é, como a gente vai ver o mundo e como a gente vai pensar o mundo. Então tudo isso vai dizer também muita coisa pra gente. Sim, e tem uma coisa assim, nas pessoas que são de Salvador, que cresceram em Salvador, que é o jeito do soteropolitano, né? Tem um acolhimento aqui, as pessoas, os turistas falam isso, e eu sinto também isso aqui, que
as pessoas estão atentas, né? Se você precisa de alguma coisa, sempre tem aquele jeitinho. Então, eu percebo também que é muito do local, né? Muito do que você constrói e do que você observa, né? Nas relações. Eu acho que o jeito você vai pegando muito também da convivência. Eu acho que tem uma coisa, por exemplo, que muita gente reclama, porque é isso, o Salvador, ao mesmo tempo, tem 2 pontos, que é ser extremamente acolhedora, se preocupar de fato com quem tá vindo, dessa pessoa que tá vindo gostar da cidade, gostar de estar aqui, mas ao mesmo tempo é uma cultura que não se dobra para as pessoas. Então, quando você quiser chegar ocupando demais, se sentindo demais, abaixe sua bola, venha devagar, vá de leve, sabe? Porque aí a gente não vai se dobrar, e aí talvez a gente seja rude, aí vão dizer, o serviço de Salvador, não sei o quê. A pessoa acha que vem aqui pra ser servido, e aí acha que tudo bem, sabe? Sim. E aí vai receber a patadinha, vai receber essa coisa. E aí, Salvador também, é isso que você falou, vai ter um ritmo, tem um tempo, tem uma atmosfera própria que é muito cativante e que é muito particular. O sotaque, tudo isso influencia nessa identidade que diz se você tá aqui na cidade adaptado, e quando você vem de fora, o que você percebe? Como você vive essa cidade vai ser também diferente, sabe? Então a gente conseguir estudar ela no lugar de vivência é totalmente diferente, sabe? Não é só ponto turístico. São outras 1000 camadas que muitas cidades, eu particularmente acho que não tem, sabe? Salvador é muito complexa nesse lugar. Sim, uma coisa que eu fico observando muito de amigos meus de São Paulo, né? Que tem outras culturas, é que alguns se sentem muito invadidos pela forma, né, do soteropolitano, que a gente é muito de toque, a gente é muito de abraço, a gente é muito de chegar perto, né? A gente não fala distante, a gente fala já colado na pessoa. A gente é a terra do carnaval, né? Que a maior festa de rua do mundo. Então, muitas pessoas juntas o tempo inteiro sem se importar. E aí as pessoas se sentem invadidas, mas também, assim, eu acho que é entender que aqui é realmente dessa forma. Você não vai chegar aqui e vai querer que toda uma cultura mude porque você está se sentindo invadido. Entenda o seu sentimento de invasão, porque se você é acostumado de uma forma e você chega e tem uma forma totalmente diferente, vai soar mesmo como invasivo. Exato. Mas é entender que aqui você pode colocar o seu limite de uma forma respeitosa também para essa cultura, né? Porque não é chegar, o seu jeito está errado porque o meu jeito está certo, exatamente. né? Eu aprendi a ficar um pouco mais distante e você está me invadindo, então você está errado. Não, você aprendeu de um jeito, aqui é de outro. Exatamente, perfeito. E aí eu queria também pensar, enquanto essas vivências e atmosferas, a gente, enquanto ser humano, a gente experiencia em todos os sentidos. Não é só sobre visual. Não é só sobre... É sobre todos os sentidos, é sobre os cheiros, é sobre os gostos, é sobre o tato, é sobre como você vai ouvir, quais músicas você vai ouvir. Tudo isso influencia na nossa construção, que Salvador é extremamente rica em todos esses sentidos. Você vai ter a culinária tradicional, os sabores tradicionais, os ritmos tradicionais, a forma de tocar, de pegar, de aproximar. Então todos esses sentidos são muito apurados aqui. Por isso que eu acho que é um lugar tão especial. Mas é sobre isso, sabe? A gente vai viver e experimentar a nossa identidade com todos esses sentidos. Então não dá pra gente se restringir, por exemplo, as redes sociais, que vão dizer sobre identidade num lugar muito visual estético. Que é muito pobre. A gente não vive, né? A gente não vive só nisso. A gente não tá só nisso. A nossa identidade não é construída só nisso. Então, o que você gosta de comer? Se você tem um paladar infantil, entre muitas aspas, se você consegue comer muitas frutas e legumes e tudo isso é sobre a sua construção de identidade e que influencia, né? A gente precisa usar, a gente enquanto ser humano, a gente precisa usar todos os sentidos. E a gente acaba hoje em dia se restringindo muito a poucos sentidos, ou principalmente a visão, o que é muito pobre, assim, sabe? Sim, e eu sou muito suspeita, porque eu amo morar em Salvador, assim, eu amo viver nessa cidade. Então tem, como você falou, né, tem coisas que vivenciando mesmo, o gosto da comida, o gosto do dendê daqui, né, porque por mais que você coma comidas com dendê em outros lugares, o daqui é diferente, né, a música daqui é uma música diferente, a batida, o ritmo base é um ritmo diferente.
Então é valorizar o que você tem como repertório dentro daquilo que você viveu. Porque não tem como você viver em um lugar e você passar ileso, né? Você não ser atravessado por aquele espaço geográfico. E aí a gente vai também lembrar sobre esses aspectos que quando a gente está fora, quando a gente está em um lugar totalmente diferente, que vão lembrar quem a gente é, vai lembrar a nossa identidade. Que é quando baianos, de forma geral, estão fora de Salvador, quando come um acarajé, a primeira coisa que chega, quando chega, volta pra cá, é comer um acarajé, comer dendê e tal. E volta falando, poxa, eu comi lá e não é a mesma coisa. Exatamente. E o quanto esse lugar, esse sabor, lembra quem você é, de onde você veio. E isso tudo faz você se sentir melhor. Esse autoconhecimento nos lugares, nas coisas também, né? Isso é muito bom. Uma coisa que eu acho bem legal, assim, pra gente pensar a identidade, construção de identidade, é a gente poder pensar assim, fazer um exercício de pensar em você mesmo como personagem. Quem é esse personagem? Onde cresceu esse personagem? Quais foram os elementos, né, que formam? Qual é o enredo atual dessa história? Por que esse enredo atual é dessa forma? O que desenhou, né, para se transformar nessa forma? Quais são os personagens secundários dessa história, né? O que sustenta essa história, esse personagem principal? Eu acho que é um movimento da gente pensar sobre nós mesmos de uma forma ligeiramente afastada, mas ainda assim dentro, né? Sim. E eu acho que é importante também falar que nesse processo de construção de personagem, não é como se você desenhasse uma coisa nova. É muito mais um processo de análise de quem você é do que algo que você está escrevendo. Não, eu quero ser assim, assado. Não é uma fanfic, gente. Não é uma fanfic. Não é uma fanfic. Exatamente. É muito mais sobre, eu sou soteropolitano, eu tenho essas referências, eu vim assim, vivi isso, tenho essas experiências, esses traumas, essas questões que vão dizer muito sobre mim. Estou nesse ponto agora. Exatamente, estou nesse ponto agora e eu acho que construir isso traz uma clareza mesmo. Esse processo de autoconhecimento que a gente está falando também em todos os episódios, que são muito fortalecedores pra gente passar pelas coisas com mais segurança e com mais propriedade do que é nosso de fato. E viver isso com verdade, eu acho. Isso ganha muito. E é você olhar também pro seu processo de identidade e sua história com mais carinho, né? Porque quando a gente se distancia um pouco, a gente vê, isso aqui não tinha como eu ter feito diferente, porque eu tava nesse estado, tava a partir desse momento. Então é você poder acolher mais a sua história e sua construção de identidade de uma forma mais tranquila. Exatamente. E aí eu queria referenciar um episódio meu da primeira temporada, que é o episódio de referências, que é isso também, a gente pensar nesse processo todo, quais são as nossas referências. E durante todo esse processo, as referências mudam, elas podem mudar. Hoje a gente tá em Salvador, a gente nasceu em Salvador, vive tudo isso, mas pode surgir uma oportunidade de ter um emprego em outro lugar, em outro país, muito longe, um país com frio, por exemplo. Todas as referências vão mudar, de roupa, de estética, de comportamento, do que é bom, o que é ruim, o que você precisa fazer, o que você não pode fazer. Às vezes é difícil, né? E é difícil essa mudança. Então a gente pensar que naquele momento as referências, as necessidades eram umas e na mudança, e a gente já falou sobre mudança aqui na temporada, são outras. E aí tentar se adaptar nesse processo também para esse novo eu. Sim, e assim, uma coisa que eu vejo muito com brasileiros que vão pra fora, né? É que brasileiro reconhece brasileiro. E eles se juntam, né? Eu acho que isso também é uma busca por reforçar a sua identidade, reforçar as suas raízes e se sentir mais confortável naquele espaço que é totalmente diferente do que você conhece. A gente às vezes glamoriza demais esse imigrante. Sim. E às vezes é muito difícil essa readaptação, essa cultura diferente. A gente nem sempre os outros países, as outras pessoas são tão coletivas e tão acolhedoras como a gente é e a gente tá acostumado. E aí a gente chega lá achando que vou mudar de vida, bem-estar, não sei o que são muito importantes, mas que a gente perde muita coisa da nossa identidade que não é suficiente às vezes. E aí muita gente vai, não se sente bem e volta porque de fato é aqui onde se sente bem, as nossas raízes estão aqui e é isso que a gente precisa estar bem, né? A busca por estar bem. Sim. Ou então ficam e passam por um momento muito sofrido. Isso. Façam terapia, por favor. Se vocês migrarem, né? Se vocês saírem, não só do país, mas às vezes de um estado para outro já é um choque cultural enorme. Com certeza. Né? Se permitam passar por esse processo com suporte adequado, profissional. Tenham também, né, seus amigos, a gente falou de rede de apoio, e é muito importante você
tentar formar uma rede de apoio lá e não se desconectar, tentar não se desconectar da sua rede de apoio antiga, né? Geograficamente é possível também. Você falando agora, eu fiquei pensando nesse processo de identidade e de buscar terapia, de fazer terapia, o quanto nessa busca da terapeuta, pelo terapeuta, o quanto não que a terapeuta ou o terapeuta precisam ser iguais a você, mas precisa ter alguma identificação, né, nesse processo, porque você vai se abrir, você vai buscar muitas coisas ali muito íntimas e que a outra pessoa precisa minimamente entender o que você está falando, ter uma atmosfera parecida. Sim. Então por isso que muitas pessoas negras vão procurar terapeutas negros, muitos gays vão procurar terapeutas que estejam ali, pelo menos na sigla LGBT. E eu acho que esse processo é muito... a gente falou de rede de apoio, que é esse lugar de a gente buscar essa identificação nas outras pessoas, nesse lugar que a gente se sente seguro. E como você falou de buscar terapia, eu acho que é também isso, né? Da gente buscar no terapeuta, porque às vezes a gente coloca tudo no mesmo lugar, né? Tipo, terapia não é pra mim porque eu tive uma experiência ruim. Quando, na verdade, às vezes só faltou um ajuste ali do terapeuta certo, do que você estava precisando naquele momento, né? Eu acho muito importante isso também, porque tem coisas... não é que o terapeuta não vai conseguir alcançar. Eu acho que existem barreiras mesmo de vivências, né? Por exemplo, psicólogas negras e psicólogos brancos. Às vezes vai ter uma dificuldade mesmo de alcançar aquela dor de uma pessoa negra por passar em algumas situações. Psicólogos antirracistas maravilhosos, perfeitos, têm o seu lugar e são importantes, né, nessa luta. Mas eu entendo totalmente uma pessoa que vai procurar uma psicóloga negra ou que vai procurar um psicólogo que seja LGBT, porque vai se sentir confortável a partir da sua identidade para poder compartilhar, né? É uma construção de espaço mesmo. Essa palavra, gente, construção, vai passar aqui. Construção e processo. É isso. E autoconhecimento. E autoconhecimento. São as palavras. Terapia também. Bom, moral da história, Sim. Vamos pra moral. Que eu acho que a construção de identidade é um processo e a gente vai passar por isso durante toda a nossa vida. Então a gente vai sempre buscar essa identidade naquele momento. E aí, eu acho também que a gente vai buscar essa identidade no lugar de pertencimento, porque sempre vai estar refletido no coletivo. Então, questões coletivas sempre vão influenciar esse individual para que a gente se sinta pertencente, se sinta bem, onde a gente faz sentido, onde as coisas fazem sentido pra gente também no coletivo. Então esse vai e volta de buscar esse pertencimento coletivo, entender onde você tá nesse coletivo, mas o que é mais importante pra você, o que é diferente também desse coletivo, mas que agrega também bastante, são reflexões para que a gente consiga transitar nessa fluidez da vida e nesses nossos processos de forma tranquila, leve, experimentando e vivendo essas coisas também de forma que agregue a gente e ensine a gente também, né? Sim. E entender também que essa essência não é imutável. Isso. Vão haver mudanças e é importante acolher as mudanças, entender as mudanças. Não é assim, eu tenho essa identidade e ela vai ser assim pra sempre, desse jeito, sou apegado. É fluir, né? E se percebendo e se analisando o tempo inteiro. Exatamente. Estamos aí, né, amiga, pra isso. Sim, com certeza. É isso, gente. Mais um episódio pra vocês nesse sábado de verão. Muito obrigada, amiga. Obrigado. Foi maravilhoso. E não esqueça que semana que vem estaremos aqui de novo. Sim. Também estaremos durante toda a semana no nosso Instagram. Qual é o seu Instagram, amiga? Laís Catarina Paixão. Eu, _ Diego Germano. A gente vai postar os cortes e tudo. Então comentem lá, compartilhem, curtam. Que estaremos aqui, né, todo esse verão acompanhando vocês nesses processos. Beijo, gente. Um beijo. Não esqueçam de beber água. Fiquem bem. E não esqueçam de usar o protetor solar. Tchau, tchau. Beijo. Apresentação: Diego Germano e Laís Paixão. Roteiros: Diego Germano e Laís Paixão. Direção de arte: Iago da Silva. Direção: Henrique Costa. Edição: Henrique Costa. Produção: Diego Germano. Espaço: Lalá Casa de Arte.